O tema é o caminhante aleatório e a distribuição de Poisson. É um dos temas dos seminários de tópicos em Física e Estatística 2020, disciplina ministrada pelo professor Dr. Samuel Albuquerque. E eu me chamo Emanuel Pinheiro, né? Universidade Federal de Alagoas. Pois bem, para iniciar a falar desse tema do caminhante aleatório e na sequência da distribuição de Poisson, eu gostaria de relembrar que o problema do caminhante aleatório é, é análogo ao movimento browniano. Se a gente lembrar bem, eu desenhei aqui uma rosa dos ventos, na qual tá aqui os eixos de direção de coordenada norte, sul, leste e oeste. E é claro, né, entre esses eixos também tem os eixos mistos, né, nordeste, noroeste, sudoeste, sudeste. Daí, se eu tenho um fluido cujo existe uma partícula suspensa fazendo o movimento browniano ali, como eu desenhei aqui do lado, né, um movimento totalmente aleatório que ocorre devido a pequenas colisões de partículas menores. Uma visão aérea de cima, nós, por exemplo, olhando esse movimento, parece essa bolinha aqui que eu representei como se fosse o meu grão de pólen, ele se move para todos os lados e de maneira aleatória, né? De modo que eu poderia tentar representar esse movimento em duas dimensões, né? Porque a princípio ele está se movendo ali na superfície da água, então a gente pode desprezar que ele está afundando ou flutuando na água. Enfim, ele está fazendo um movimento ali superficial. E daí, né, só para relembrar, uma pequena simulação aqui que eu fiz em Python, simulação Monte Carlo, é que, aqui está um pedacinho do código, é que se você considerar um caminhante aleatório em duas dimensões, né, então nós temos um gráfico nesse modelo aqui, né, e a cada vez que você rodar a simulação, o gráfico vai dar uma coisa totalmente diferente. Essa aqui foi uma das simulações. Isso mostra que a caminhada ali naquele meio é realmente aleatória. Então parece ter um regime aí é, que a princípio pode ser governado por leis e equações da física e estatística. Pois bem, se a gente lembrar do caminhante aleatório em uma dimensão, aqui eu desenho uma bolinha para representar o nosso caminhante, ele vai ter uma probabilidade P de dar um passo para frente e vai ter uma probabilidade Q de dar um passo para trás. Frente quer dizer direita, trás, esquerda, né? Então, nesse caso, daqui eu desenhei o P, a probabilidade para ocorrer passo para frente, Q para trás. Nzão é a quantidade de passos, né? Vamos supor que o caminhante dá 10 passos. Daí, desses 10, é o Nzão, o número total. N1 são para a direita e N2 são para a esquerda. Afinal, só tem essas duas possibilidades. Em casos extremos, ele dá todos os passos em uma direção só. Pois bem, daí a probabilidade de ocorrer N passos para uma das direções, ou para frente ou para trás, nesse caso direita ou esquerda, é dado pela distribuição binomial. Eu não vou discutir muito a fundo essa distribuição binomial, porque ela pertence a outro apresentador, né? Então, vamos partir daqui da distribuição binomial, onde eu tenho o fator combinatório, n fatorial, sobre n menos nzinho fatorial vezes nzinho fatorial. Isso é, nzão é o número total de passos. E nzinho é a quantidade de passos em uma direção que eu escolhi. Por exemplo, quantos passos ele deu para a direita? É o nosso nzinho, nesse caso. P elevado a nzinho, que é a probabilidade de dar o passo nessa direção, na direção de nzinho, elevado ao próprio nzinho, vezes 1 menos P. Porque, lembrando que a distribuição está normalizada, então 1 menos P ele vai dar a probabilidade de dar um passo na direção oposta, né? Você pode chamar isso aqui de Q, de modo que Q mais P é igual a 1.
é elevado a n menos nzinho, ou seja, a quantidade de passos que ele deu na direção oposta também. Muito bem, essa é a distribuição binomial. A distribuição de Poisson ela tem a seguinte característica, a qual eu escrevi aqui, né? Ela é uma binomial cujo número nzão de eventos realizados é muito grande e a probabilidade p de ocorrer o sucesso no caso é o nzinho, que no caso seria os passos para a direita, por exemplo. Aqui eu vou chamar de sucesso, que é para generalizar. E a probabilidade P de ocorrer o sucesso nzinho vezes é muito pequena. Ou seja, o Pzinho, a probabilidade, né? O Pzinho é aproximadamente zero, digamos assim. Isso é muito difícil o caminhante dar um passo para a direita. Isso não necessariamente se aplica no caminhante aleatório unidimensional, né? A princípio, a gente tem um problema clássico em que a probabilidade de ir para frente é a mesma de ir para trás. Ou seja, é 0,5 para cada direção. Mas aqui nós estamos em outro problema, que é um problema de Poisson, na qual a probabilidade de ocorrer o sucesso é tão pequena que a gente pode dizer aproximar de zero, mas não é zero. E, devido a isso, o número total, nzão, de eventos deve ser muito maior do que nzinho, porque se a probabilidade de ocorrer um nzinho é aproximadamente zero, então ele vai acontecer poucas vezes, de modo que o nzão ele vai ser muito maior do que nzinho, né? Isso é considerando um número grande de eventos. Partindo dessas conclusões aqui, a gente vai trabalhar na distribuição binomial, a qual eu já reescrevi aqui em cima. Muito bem, a distribuição binomial já reescrita aqui em cima, eu dividi ela em 3 cores aqui, só para a gente ter uma melhor organização. Porque eu vou trabalhar por partes aqui, começando pelo termo vermelho, certo? Eu vou tomar esse termo vermelho e vou aplicar o logaritmo natural, a qual vai me render essa equação aqui, equação 2, né? Porque o logaritmo de n fatorial sobre n menos n fatorial, se a gente lembrar da propriedade da logaritmo da divisão, é a subtração dos logaritmos, então nós temos essa equação 2, certo? E lembrando que para Poisson o nzão é muito maior do que nzinho e também que é um número grande de eventos, então nós podemos aplicar a aproximação de Stirling. Aqui eu repeti a equação 2, né? É a mesma de anteriormente. Está aqui a aproximação de Stirling. O ln de n fatorial, né, para um n muito grande, é aproximadamente igual a n ln de n menos n. A mesma coisa que acontece com esse termo aqui, né? No lugar de n eu vou ter n menos n aqui. N menos nzinho, quer dizer. Certo? Eu vou ter esse termo aqui. Aí daí eu vou substituir isto aqui na equação 2. Que vai me render essa equação 3 aqui embaixo, que eu já vou reescrever ela aqui em cima. É a equação 3 aqui em cima. É a mesma que eu tinha antes. Pois bem, cancelando os termos opostos, né, por esse n aqui, ó. Esse n aqui cancela com esse aqui, que nem eu já cortei aqui, ó. Cortei. E aí eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. Nzão vezes o ln menos nzinho vezes o ln. Lembrando desse menos aqui na frente, nós vamos ter essa equação aqui, que é a equação 4, certo? A qual eu já reescrevi ela aqui em cima, a equação 4. Daí, se a gente lembrar que nzão é muito maior que nzinho, então eu vou dizer, olha, nzão é muito maior que nzinho, certo? Então isso aqui é aproximadamente nzão. De modo que esse termo aqui, esse primeiro termo aqui, é aproximadamente igual a esse aqui. Daí eu corto eles por aproximação, vai sair, vai dar um número muito próximo de zero. De modo que vai me render apenas o que sobra aqui, que vai nos dar a equação 5, a qual eu já reescrevi ela aqui em cima. E mais uma vez, nzão é muito maior que nzinho. De modo que aqui dentro do ln eu vou ter apenas nzão, porque nzão menos um valor tão pequeno é aproximadamente igual a nzão, né? É o mesmo que eu disser, olha, quanto é 1 milhão menos
10 elevado a menos 25, certo? É um número grande menos um número muito pequeno, certo? É aproximadamente 1 milhão, né? E aqui eu também corto esse valor, porque é um número muito pequeno comparado ao ln de n, de modo que vai nos render apenas nzinho vezes ln de nzão. Ou seja, se agora eu vou lembrar da regra do expoente, como aqui o nzinho está multiplicando o ln de n, ele passa para o argumento como expoente, né? Como está mostrando aqui nessa equação 7, a qual já está reescrita aqui em cima. Então, agora a gente aplica o exponencial, porque a exponencial é a função inversa do logaritmo natural, o que vai sobrar apenas os argumentos. Então, nós temos a equação 8. Daí nós concluímos que a parte vermelha da distribuição binomial ela é aproximadamente igual a n elevado a nzinho. Bom, vamos guardar esse resultado, né? Tá aqui a distribuição binomial. Essa parte aqui é o 8. E agora vamos trabalhar com a parte verde da equação, que é essa parte aqui. Bom, para isso eu vou começar a tomar apenas o que está dentro dos parênteses. Depois a gente inclui esse expoente n-n. E vamos chamar essa função aqui, ó, f de p é o logaritmo natural daquilo que está dentro dos parênteses. Ou seja, o logaritmo natural de 1 menos p. E veremos como a gente vai chegar nessa equação de cima, na verde, né? Bom, daí, como eu tenho uma função, né, eu posso descobrir o valor dessa função aplicando uma expansão em série de Taylor. Mas aqui eu vou centralizar essa série em zero, de modo que nós temos a série de Maclaurin, que está escrito aqui embaixo a definição da série de Maclaurin, que é o somatório, né, das derivadas da função de enésima ordem, centradas em zero, sobre nzinho fatorial vezes p elevado a n, quando o n vai de zero até infinito. Daí, eu tenho que a expansão do Maclaurin vai dar essa fórmula aqui, ó, f de zero mais f' de zero sobre 1 fatorial p elevado a 1 e assim por diante com os demais termos. Então, para começar, vamos calcular primeiro os coeficientes dos p's. Ou seja, vamos calcular as derivadas sobre os fatoriais. Daí, né? Bom, para economizar o tempo de apresentação, eu fiz no papel e depois printei. A primeira derivada dessa função aqui, de ln de 1 menos p, ela dá, pela regra da cadeia, né? Dá 1 sobre p, que é a derivada do ln, vezes a derivada que tem dentro, que é o menos 1. Né? Então, vai me render essa... Quando substituir o p, no caso eu botei x aqui, mas é a mesma função. Quando substituir p por zero, vai dar menos 1 sobre 1, que dá menos 1. Né? Para a segunda derivada, eu vou obter de novo menos 1. Para a terceira derivada, eu vou obter menos 2. E para as demais derivadas, eu vou obter lá nos coeficientes a menos 3, menos 4, menos 5. De modo que essa expansão de Maclaurin vai me render, quando eu substituir os termos, que ln de 1 menos p é igual, né, a zero, porque como é o termo de ordem zero, basta substituir p por zero aqui, né, que vai dar ln de 1. Então, ln de 1 é zero. Daí eu tenho 0 menos p sobre 1, que é o próprio p, menos p ao quadrado sobre 2, menos p ao cubo sobre 3, e assim por diante. Então, lembrando que para a Poisson o p é um termo muito pequeno, né? Lá próximo de zero, então p ao quadrado, p ao cubo, p à quarta, é claro que vai ser um termo muito mais insignificante ainda.
de modo que a gente pode truncar a série nesse primeiro termo aqui. Ou seja, menos P sobre 1 é o próprio menos P. Certo? Então já reescrevi a equação aqui em cima. E agora vamos multiplicar tudo por n menos n, para a gente tentar obter a equação que nós tínhamos anteriormente. De modo que nós vamos ter aqui, ó, n menos n vezes o ln, né? É aproximadamente igual a o menos, que é o que tinha no P. Aí tem o n menos n, que foi pelo que eu multipliquei, e o próprio P, né, que tinha antes. Bom, então aqui eu vou fazer o seguinte, nesse lado direito eu vou fazer a distributiva, ó, menos n vezes P dá menos np, tá aqui. Menos nzinho P, o menos dá mais, e nzinho P tá aqui embaixo. E do lado esquerdo, pela regra do expoente, esse termo aqui passa como expoente do argumento, né? Como está aqui. Certo? Já reescrevi a mesma equação aqui em cima para a gente continuar. Lembrando que P é muito pequeno e o nzinho é muito menor que n, então esse termo aqui é praticamente zero. Esse termo aqui. Então, o lado direito se resume em apenas esse termo aqui, menos nzão P. Bom, agora a gente aplica a exponencial. Por quê? Aplicando a exponencial, a gente vai obter o termo verde da equação binomial. Então, muito bem. O termo vermelho deu nzão elevado a nzinho. O termo verde deu exponencial de menos np. Agora a gente vai substituir aqui esse termo vermelho por n sobre nzinho. E vamos substituir o termo verde por exponencial de menos np. E vamos manter o termo azul. Tá aqui, ó. Aqui foi o que deu, né? Exponencial de menos np, o termo verde, e n sobre nzinho. Daí, aqui nós temos, ó, n sobre n elevado a nzinho, vezes p elevado a nzinho, que é uma multiplicação de bases diferentes com expoentes iguais. De modo que esse expoente aqui pode ficar em evidência e nós obtermos essa expressão aqui. N vezes P elevado a Nzinho. Sobre o N fatorial que tinha antes, né? Vezes o exponencial de menos NP. Daí, né, aqui eu só faço uma chamada. NP eu vou chamar de lambda. Certo? Então, eu vou ter lambda elevado a N sobre N fatorial vezes exponencial de menos lambda. Essa é a distribuição de Poisson. We got it. Esse menos lambda é chamado de do termo. Esse menos lambda é chamado de. Vamos mostrar, antes de eu falar o que ele é, vamos mostrar o que ele é fazendo uma simulação. Aqui eu tenho, né, a distribuição, e fazendo essa simulação, né, pode fazer em qualquer linguagem de programação, fiz em Python, nós temos que, pegando essa distribuição de probabilidade e supondo que lambda é igual a 2, eu vou ter essa curva azul aqui, ó. Ou seja, o máximo da distribuição ela ocorre quando o número de sucessos nzinho é igual a 2. Então, fazendo para lambda igual a 4, nós temos essa distribuição aqui, ó. Ou seja, o número de sucessos, a probabilidade é maior quando o número de sucessos é igual a 4. Isso nos remete a dizer que esse lambda é o valor esperado da distribuição, certo? Bom, então, aumentando o valor de lambda, nós temos a distribuição cada vez se deslocando para a direita. E, como era esperado, a probabilidade de ocorrer muitos sucessos, muitos nzinhos, ela vai a zero quando esse número aumenta, né? Porque a probabilidade de ocorrer sucesso é muito baixa. Então, é claro que ela vai dar zero para muitos sucessos, né?
Por enquanto é isso e muito obrigado.